Salve, salve, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos, a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Agora, já chegando na parte que tentaremos findar a forma e a ubiquidade dos Espíritos. Esse é o capítulo que nós estávamos vendo agora. E tivemos uma linda gravação, um estudo na parte anterior, com o Renato, com o Lucas. E agora estamos nós aqui com um convidado especial para deixar ainda mais bonito, a mensagem. Robson, como você está, meu irmão? Cada vez melhor. Isso agora está sendo cada vez menos retórico e mais verdadeiro em termos de ressonância interna. E muito feliz de estar aqui com vocês, participando dessa tarefa que é central, para as ideias aqui do canal. Tiago, meu irmão, tudo bem? Tudo ótimo, tudo perfeito, tudo caminhando e feliz por ter o nosso querido Robson aqui, cara, nesse momento aqui. Pra gente é muito gratificante, cara. Tô feliz demais. É verdade. Ontem a gente fez também um período de gravação intensa com o Robson aqui, inúmeras reflexões, inúmeros aprendizados, que vai chegar a vocês ao longo dos meses aí. Mas bem, hoje vamos para a questão número 90 do Livro dos Espíritos. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa? Ou ele é subitamente transportado para o local aonde quer ir? A resposta dos espíritos: ambas as coisas. O espírito pode muito bem, se quiser, reparar na distância que percorre. Mas essa distância também pode apagar-se completamente. Isso depende de sua vontade e também de sua natureza, mais ou menos depurada. Eu vou começar aqui. Recentemente eu terminei de ler um livro, recomendação do nosso querido Renato, inclusive. A obra chama de Exu a Preto Velho e narra a história a história real de um corsário na época das grandes navegações, no período escravagista do Brasil, que aí por questões aí de escolhas da vida, ele acaba se encrencando aí com algumas questões e vai parar nos reinos mais densos, onde ele tem a oportunidade de tentar ingressar numa falange de Exu. E lá mostra todo o processo dele, desde a entrada, desde um espírito ali, de uma consciência que chega completamente arrasada por conta dessas escolhas que fez na vida, deformado, enfim. E conforme ele vai trabalhando para a luz, ele vai se depurando e vai melhorando a sua condição, seu aspecto, e também as possibilidades que lhe são dadas. E aí, ele, no início, é interessante que mostra que ele não consegue se mover nos espaços, Às vezes ele está num lugar, ele precisa ir para outro lugar executar uma tarefa, e vem algum companheiro, pega ele e leva ele, porque ele não consegue fazer isso. E aí, conforme ele vai progredindo, passam-se muitos anos, ele continua trabalhando e vai se depurando cada vez mais. Aí vão sendo dadas a eles oportunidade de estudo, enfim, de aprimoramento, e depois mostra que ele consegue se deslocar entre os espaços da mesma forma que faziam com ele. Então, é bem nessa última parte aqui que eles explicam, que aí vai de acordo com a natureza, mais ou menos depurado. Isso fica bem, bem claro naquele livro, que mostra de fato que no início ele não conseguia, nem sabia como se locomover, depois ele consegue adquirir essa consciência de conseguir se locomover pelos planos densos, enfim, tudo mais, e vir até a crosta, inclusive, ele também consegue vir também. Não cita, nesse caso dele, de ir para algum plano superior, isso não chega a citar. Mas o máximo que ele consegue vir ali é até a crosta. E também vale lembrar também que existem outras formas de locomoção, Quando a gente assistiu a obra O Nosso Lar, lá a vida continua, a gente tem ali dois exemplos de consciências que acabaram de chegar no plano astral, e eles ainda também não têm essa habilidade de locomoção. E a vida continua, é até mostrado, eles entram tipo num ônibus, num busão,
espacial, eu não sei o que é, para descer para Crostra. E o André Luiz também, ele anda naqueles trens, a gente vê lá que na cidade tem até uns trens que voam, assim, umas coisas assim também. Eu acho que Nosso Lar é o exemplo perfeito mesmo, né, Tiago? Você citou, porque no início do livro o André Luiz está lá no umbral, né? Ele mesmo dá esse nome de umbral para o lugar que ele está, né? Que é tipo um local de sofrimento, assim, ele vagando, né, com frio e com fome, de repente ele é resgatado, e no livro dá bastante detalhes desse resgate, né, de como que é o transporte, né, dele do umbral até a colônia, que precisa de enfermeiros que colocam ele numa maca e carregam ele até a colônia, né? Então um transporte quase igual ao que é feito aqui na Terra, né? Se eu estou carregando uma pessoa doente. E antes, né, dele entrar na colônia, uma coisa que não mostra muito no livro é como será que ele chegou nesse local, né? Que ele estava lá vagando. Então ele desencarnou e de alguma maneira ele foi parar lá nesse local, né, estranho. E aí, quer dizer, ele estava inconsciente. De alguma maneira houve um transporte que ele saiu, né, do corpo físico, o corpo foi sepultado, mas o perispírito dele foi parar lá nesse local. E ele mesmo não sabe explicar isso. Então, mas teve um transporte inconsciente, né, que é o finzinho da questão, como você falou. E depois, no livro Nosso Lar, mostra ele aprendendo a deslocar dentro da colônia, né, nos ônibus, igual você citou, mas também, assim, ele aprendendo a volitar, que é como se fosse ele flutuar, e depois ele explicando os modos de transporte até a crosta. E no livro até exemplifica muito, né, que ele demorou até essa autorização para poder vir até a crosta visitar a família dele, e como que era feito o transporte da colônia até a crosta. Então a gente vê que ele passa por todos esses estágios, né, de transporte que foi falado na pergunta de Kardec, né? E uma curiosidade do Nosso Lar que eu sempre gosto de citar é que quando ele foi lançado, né, na década de 40, teve grupos espiritualistas e espíritas que estranharam, assim, que obra que é essa? O que esse cara está falando, né? E que não gostariam que o Chico publicasse e divulgasse essa obra, né? Então a gente sempre tem que transitar mesmo do Kardec, passando pelas obras mais aceitas hoje, até as novas, igual essa que o Tiago citou, porque todas trazem uma contribuição. É muito interessante, não só também no Nosso Lar, mas como no livro Mensageiros, que é o seguinte da coleção, aonde Kardec também precisa, onde André Luiz, perdoe-me, também precisa ir para um ambiente, lá em Nosso Lar ainda, para poder aperfeiçoar e ampliar as suas capacidades, tanto de locomoção quanto de percepção e visão. Né? Isso demonstra o processo, por exemplo, da necessidade, agora eu preciso disso, então é ampliado essas faculdades, ou seja, mérito, né? Mas tem um dos pontos, e ele termina a questão aqui dizendo assim, ó, e também de sua natureza, mais ou menos depurada. Hoje a gente não usa tanto esse termo depurado, a gente pensa mais em elevado, se fala mais elevado ou menos elevado. Mas nesse ponto a gente tem que entender o seguinte, o relato de Exu a Preto Velho, né? Não tem relatos, segundo o Tiago fala, dele indo para lugares mais elevados. A espiritualidade toda nos diz o seguinte, nós só conseguimos estar no nosso auge de evolução para baixo. Então nós conseguimos transitar da onde nós estamos para zonas mais densas, zonas menos depuradas, menos elevadas. Para cima não conseguimos. E nós temos esse mesmo relato no livro Nosso Lar, aonde André Luiz descobre que sua mãe estava em outras esferas mais elevadas e ele não poderia acessar. Ele não tinha permissão para acessar. Então a mãe vinha visitar, e a mãe ia visitar seu pai. E no final do livro, André Luiz tem permissão para vir às zonas mais densas, né? Tem permissão para vir às zonas mais densas, quando ele estava preparado para o que ele ia viver, né? E mesmo assim teve uma vivência de conflitos internos, quando descobriu que sua esposa já estava casada de novo,
Então, ali a gente vê muito sobre essa questão energética em volta. Mas, bem, nesse caminho é que a gente precisa entender o processo da passagem de um estado ao outro. Claro que existem espíritos encarnados que têm a bicorporiedade, que tinham, né, talvez muitos devem ter ainda hoje. Barçanufo, se não me engano, o Robson pode me corrigir se isso é verdade, né? Ele podia estar em 2 lugares, tanto é que tem um relato de uma reunião que ele estava e ele teve que interromper a reunião para ir para um parto, né? E hoje nós também temos um ponto muito importante, que é o estudo da projeção astral, né? De nos projetarmos para fora do corpo. E tem, muitas vezes, o esquecimento de como a gente vai, e com treino, lembrar, sair do corpo e se deslocar até o local. Tudo é uma questão de necessidade, e tudo é uma questão de propósitos, né? A gente tem que ver em que ponto a gente se encontra aí nesse caminho. O detalhe sobre Eurípides é que ele fazia isso encarnado, né? Antes a gente estava falando de pessoas desencarnadas, então ela tinha um trânsito que é muito diferente. Tipo, a pessoa encarnada teria que carregar o corpo, ou pelo menos o perispírito, né? Mas o Eurípides, eu já escutei essa história do Eduardo Gibelli, né? Que é uma pessoa que tem um projeto que até chama Menino Eurípides Barçanufo, em homenagem ao Eurípides. Então tinha um biógrafo do Eurípides que participou da vida mesmo, e ele era professor, né? Então essa história que o Jordelei está contando é assim: o Eurípides estava dando aula e os alunos prestando atenção, de repente ele falou para eles assim: olha, continuem fazendo a tarefa, eu vou precisar aqui de ficar em meditação um pouquinho. E aí eles contam só que ele fisicamente estava como se estivesse repousando, né? E aí ele se ausentou. De repente, chega um homem de cavalo lá e começa a bater na porta da escola, falando assim: a gente precisa do seu Eurípides, porque ele também era farmacêutico. Então ele também era um prático que ajudava as pessoas doentes, né? E aí vira e fala assim: eu preciso do seu Eurípides porque a gente precisa, a minha mulher está tendo um parto muito difícil, a gente precisa da ajuda dele. E nisso que o homem está lá, né, tentando levar o Eurípides lá repousando, de repente ele volta e explica para as pessoas, né, fala assim: não, eu já fui lá e já ajudei no parto, você pode voltar para casa. E aí eles ficam sem entender: como assim você já foi lá, né? E aí ele tinha ido um perispírito, só que ele tinha materializado no lugar que a mulher estava fazendo o parto. E aí ele conseguiu ajudar fisicamente mesmo, materialmente, como se ele estivesse lá presente em 2 lugares com o corpo físico, né? Então a história é essa. Só para contribuir também, lembrando que isso é um fenômeno mediúnico que não é exclusivamente do espiritismo. A gente tem também o Padre Pio, que tem relato dele também de bicorporiedade, e no livro Autobiografia de um Yogi, o Yogananda ele cita também acho que 2 exemplos do mestre dele, que também conseguia fazer esse efeito de bicorporiedade também. É uma faculdade bem interessante. Encarnado, né? Físico. Bora para a próxima, Jorge? Bora. A matéria constitui um obstáculo aos espíritos? Não. Eles penetram tudo: o ar, a terra, as águas e mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Claro, não tem o corpo, não tem o corpo físico, então se tem a possibilidade de transpassar a matéria. Eu acho que muitas pessoas leigas, e até eu mesmo, quando comecei a ler sobre isso, né, me veio uma pergunta assim: nossa, mas então eu tô tomando banho, tô lá sem roupa, então tem os espíritos lá me vendo, né? Ou se eu for namorar dentro do meu quarto com a minha esposa, então pode ter espíritos lá vendo, não vou fazer nunca mais nenhuma dessas coisas, né? Aí explica um pouquinho sobre isso, Jordelei. Tu quer me botar na fogueira, isso sim, né? Não, quando existe um relacionamento respeitoso, né? Por exemplo, eu estou ali com a pessoa que eu amo, a gente tem um zelo, a gente tem
uma ligação. Então, nesses momentos existe muita proteção. Existe realmente muita proteção, que é a proteção do amor, do respeito. Agora, quando a questão é bastante promíscua, aí a coisa é completamente diferente, né? Por exemplo, os maiores relatos são nos motéis. Os motéis, inclusive, ao redor, assim, tem arquibancadas, onde ficam lá, né, incitando, né, o libido, incitando desejos e tudo. Então, ali já é um mundo completamente entregue a tudo. Mas a espiritualidade, ela respeita demais. E outra, eles não vão lá para olhar nós nus, né? Geralmente eles vão lá com outros propósitos. Às vezes, benfeitores espirituais estão ali, eles precisam conversar ou passar alguma informação para nós, e nós estamos no momento de reclusão, né? De onde a gente precisa ficar sozinho no banheiro. E eles estão passando informações. Aí muitas vezes não é que eles estejam ali dentro, mas eles ficam mandando por telepatia. No banho, por exemplo, é um dos lugares onde mais eu vejo eles, porque eles aproveitam a água que estão limpando o corpo, e eles aproveitam para limpar as nossas auras e passam conhecimento. Mas é algo tão natural, no início causa estranheza, mas depois a gente acostuma. Só para complementar, o pessoal não ficar assustado, né? Falar, meu Deus, não posso mais pro meu hotel, o que eu faço da vida? Não. Tem também a questão, o Wagner Borges, ele já citou isso em umas 2, 3 podcasts que ele já participou, de uma história que ele foi parar no motel, em desdobramento. E tinha um casal lá que estava se relacionando e ele não estava entendendo nada, porque o mentor levou ele ali, né? O cara tá lá, no bem bom lá, e eu tô aqui, o que eu tô fazendo aqui, né? Ele não entendia. E o mentor falou, calma que você precisa estar aqui. E aí ele narra, bem rapidinho, vou contar aqui a história um pouquinho maior, mas ele narra que tinha uma espécie de uma consciência, assim, muito, muito, muito densa, né? Na verdade, eram várias consciências juntas, ele tem como se fosse um verdugo, assim, ele chama, que são várias formas de pensamento juntas que formam uma coisa, assim, uma massa muito estranha, que queria atacar o casal. E naquele momento tinha toda a proteção da espiritualidade de luz por merecimento do casal. Eles também estavam protegidos pelos mentores, mas precisava de uma energia de um encarnado denso para proteger o local. Então ele não podia sair do quarto. O mentor até fala, não sai do quarto. Ele ainda mete a cabeça para fora ainda para ver o que estava acontecendo, viu o bicho, né? E voltou. Então, justamente ele estava lá para proteger o casal, porque ali foi o momento de concepção. A mulher engravidou naquele momento. Então, teve que ter toda essa proteção e ele foi levado porque precisava de alguém assim e foi aberta a consciência para ele entender tudo o que estava acontecendo. Então, tem no motel, mas também tem a proteção também para quem está lá enfim, de merecimento e boa fé e todas essas questões mais pessoais no íntimo de cada um. O respeito, né? Eles foram só usaram o lugar, mas a relação era respeitosa. E isso, lembra que a gente sempre fala, tem que ter propósito. Qual o propósito disso? Qual o propósito? Então, o propósito, ele salva muita coisa, ele protege muita coisa. Talvez a frase seja assim, a matéria não impede o espírito de transitar, mas a barreira vibratória das pessoas que sabem se elevar protege. Os espíritos têm o dom da ubiquidade. Em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou existir em diversos pontos ao mesmo tempo? Não pode haver divisão de um mesmo espírito. Porém, cada espírito é um centro que irradia para diferentes lados, e por isso parecem estar em vários locais ao mesmo tempo. Vê o Sol, é apenas um, e, no entanto, irradia-se por tudo à sua volta, levando seus raios para bem longe. Apesar disso, ele não se divide. Acho que a gente pode começar com esse exemplo que ele deu, né, da luz. O Sol é um só, né? Mas
o calor, a irradiação, os efeitos, a luz, né, pode estar no planeta inteiro de uma vez só, ou pelo menos uma metade do planeta de uma vez só. Então imagina um espírito, né, de grande elevação, né, como Cristo mesmo. Ele é capaz de estar influenciando todos os lugares do planeta ao mesmo tempo. Acho que é a figura mais simples para poder exemplificar isso, né? Mas ele não se dividiu, não é que ele virou um monte de Cristos, né? Ele simplesmente tem essa irradiação, né? Essa energia que consegue chegar em todos os lugares. Na mesma proporção que o Sol está aqui, iluminando metade do nosso globo, ele está na Lua, ele está em Marte, ele está em Júpiter, ele está nos outros planetas também. O mesmo Sol, com intensidades e com uma imagem diferente, mas ele está. Eu acredito que se fala muito nisso, né, em relação a toda uma teoria que hoje se fala de fractais e de separação, de estar vivendo no presente, no passado e no futuro, né? E coisa que para mim é muito difícil de entender, porque ainda mais sabendo que o meu futuro não existe. Daí no instante que diz, mas é que tem todas as possibilidades de futuro para ti. Para mim também ainda não é plausível, não é palpável isso, porque então qualquer caminho que eu escolhi alguém já fez, então eu não tenho mérito sobre o que eu conquistar, né? E não tenho mais mérito sobre o que eu conquistar, porque já foi feito. Então agora é só escolher qual chave que eu vou botar na fechadura. Então para mim perde um pouco o sentido da vida. E eu levo essa pergunta para esse lado, porque o bonito, né, dessa vida que a gente vive são as nossas escolhas, são as decisões que a gente toma para seguir adiante, né? Quais os caminhos, veja a força e tudo que envolve ao nosso redor quando a gente diz, eu te perdoo, mas perdoa mesmo, que deu vontade de perdoar, ou dizer, eu te amo, que saudade que eu estava de você. A energia que movimenta essa sensação de contato com outras pessoas é ímpar dentro de nós. Quando a gente toma uma decisão lá, eu vou fazer faculdade de música, né? Estou voltando lá aos meus 18 anos, né? 17 anos, quando eu fiz a escolha. E aí, ao finalzinho dos 17 anos, né, em janeiro de 95 janeiro de 96, sai a lista de aprovados, aí meu nome está lá de aprovado. Aquela sensação de eu ver, escutar no rádio, né, na época lá em Getúlio era pelo rádio, aí, a lista de aprovados do UFSM, e tá meu nome lá, bacharel em trompete, Jordelei dos Santos. A alegria daquela conquista, ela fica registrada para sempre, né? Então, se isso já tivesse acontecido, será que teria sido aquela mesma alegria? Será que teria vivido aquela mesma emoção de uma conquista, de um esforço? Porque foi muito esforço, né? Foi muita coragem poder sair de um estado, sair de uma cidade muito pequena e para uma cidade muito grande. Getúlio, não que Santa Maria seja muito grande, né? Mas Getúlio Vargas é menos de 1% do tamanho de Santa Maria. Então era para mim uma vitória gigantesca em relação a tudo, né? Então nesse ponto é que eu levo a justificativa da minha resposta em relação a essa pergunta dos espíritos. Que filosofada, bicho. Foi bonita a sua resposta. Eu tô tentando ainda brincar, eu juro. Foi mesmo. Agora, tentando complicar um pouquinho mais, né? Porque o Jordelei falou em termos de divisão no tempo, né? Sim. Se a gente para pensar em divisão no espaço, o que me veio na mente enquanto ele falava foi sobre essa teoria das mônadas, né? Que as pessoas da teosofia divulgaram muito do século XIX para cá, e tem essa ideia, né, de que a alma, na verdade, se divide em partes, né?
E essas partes seriam, entre aspas, como se fossem complementares. Então é como se você não é um espírito sozinho, né? Você faz parte desse conjunto. Eu não sei se essa ideia, para mim, em termos de parte moral, igual o Jordelei falou, né, em termos de o que isso movimenta na minha alma enquanto evolução, não é uma ideia que me toca, sabe? Se é verdade ou não é, eu nem entro nesse mérito, não. Mas, se for verdade, o que será que isso significa em termos da nossa evolução, sabe? Eu acho que isso é a pergunta principal quando tem essas dúvidas sobre uma metafísica que a nossa mente ainda não alcança, né? Será que essas informações ajudam a gente a expandir a nossa consciência? Minha contribuição aqui é um pouco mais singela, mas só para recapitular o que já foi falado em obras, a gente tem o nosso tempo e o nosso espaço aqui no corpo físico, na matéria. Já no plano astral, isso já muda um pouco, né? Porque a gente pega os relatos dos espíritos que desencarnaram, o cara pensa que foi ontem, anteontem, semana passada, já passaram alguns anos. Então, já logo no primeiro estágio, assim, podemos assim dizer, do plano astral, a gente já tem essa entre aspas, deturpação do espaço-tempo, né? E conforme vamos evoluindo, segundo as obras, chega no plano mental, já nem existe mais forma física, nem o tempo. Então são coisas completamente relativas, que eu acredito que seja de acordo com o nível consciencial de cada um. Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente consegue transpor e entender um pouco mais sobre essas questões que hoje a gente não consegue entender absolutamente nada, para ser bem honesto. A gente sabe que lá para frente o espaço-tempo ele modifica completamente, e a forma também, mas a gente não consegue compreender isso de fato. Exatamente. Bem, vamos para 92A, a última pergunta do estudo de hoje. Todos os espíritos se irradiam com a mesma intensidade? Os espíritos respondem: de forma alguma. Isso depende do grau de sua pureza. Já falamos bastante sobre isso, a importância da evolução, né? A importância de nós nos entregarmos. A moral, né? A nossa moralidade é que determina a nossa evolução, não o nosso saber. Nós poderemos ser aqui, enquanto encarnados, bastante ignorantes em termos de conhecimento e extremamente elevados moralmente. E isso dá a possibilidade, né, disso. Vocês querem comentar alguma coisa? Não? Então, eu quero. Você tem mais alguma coisa para complementar? Não, só no final eu vou ler o trechinho que Kardec coloca depois. Ah, tá. Só que eu ia falar que tem um trechinho aqui, na verdade. Eu não pensei nisso aqui, às vezes não tem na versão. Eu falei, na minha tem aqui um trechinho. Pode ler. Não, eu ia colocar, mas ia esperar o comentário de todo mundo para daí... Não, acho que a gente falou bastante já disso aqui. Perfeito. Então Kardec termina esse subtítulo dizendo o seguinte: cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode expandir o seu pensamento em diversas direções, sem por isso dividir-se. É somente nesse sentido que se deve entender o dom da ubiquidade, atribuído aos espíritos, como uma fagulha que de longe projeta sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Também como um homem que, sem mudar de lugar e sem se dividir, pode transmitir ordens, sinais e o movimento a diferentes lugares. Os mentores sempre dizem, né, que a gente brilha mais do que bilhões de sóis. Acho que é nesse sentido aí, né? Um dia a gente conseguir brilhar o que a gente pode brilhar, a gente vai alcançar bastante coisa. Até lá se eu acender que nem uma vela, já tá bom, já. Eu, para mim, se acender de qualquer jeito já tá bom. Até uma brasinha no pavio da vela já tá ótimo para mim. Faísquinha. Obrigado, meus queridos irmãos, né, por vocês estarem conosco aqui nesse estudo. Obrigado à participação do Robson. Né? Venha mais vezes, Robson. Venha mais vezes. A gente sabe que depende do trabalho, que depende de tudo. E obrigado, Tiago, pela disposição e também pelo incentivo no produzir este conteúdo.
que Deus, que Jesus e que os bons espíritos ilumine e abençoe a todos vocês. Paz e luz.